ele tem uma certa formação na parte de eletrônica, instrumentação, então ele se interessou muito por esse aspecto. E ele tomou como tema de dissertação uma coisa assim na qual nós temos um grande interesse, que é monitoramento de estruturas e principalmente de edifícios, né? Porque no LAC a gente recebe modelos estruturais sobre os quais são feitas análises de amplitudes de oscilação a partir da excitação dinâmica do vento. Mas nós temos muitas dúvidas se os modelos numéricos que nos são enviados correspondem ao que de fato é construído. A minha experiência em mais de 20 anos medindo vibração é que modelo a priori nenhum bate com o que vai se medir depois em termos de frequências naturais. Mas o pessoal que é os donos dos softwares, eles não gostam muito de ouvir a gente falar isso, né? Eles acham que o programa deles está sempre certo, né? Então o Lucas ele está desenvolvendo um sistema para fazer esse monitoramento e o tema dele tem muito a ver com a tese de doutorado do Matheus Carini, que está nos ouvindo aqui, está na audiência. O Matheus Carini está fazendo doutorado na parte de identificação de sistemas. Para o Matheus poder usar os métodos dele de identificação de propriedades dinâmicas, frequências, amortecimentos, modos, ele precisa de dados. E esses dados, então, é aquilo que é o trabalho do Lucas, gerar esses dados, né? Existem uma série de problemas técnicos de eletrônica para serem resolvidos para gerar esses dados. Então, com vocês, o José Lucas vai apresentar o seu tema. Lucas, toca. Tá certo, obrigado, professor. Primeiramente, como já foi dito, meu nome é José Lucas. Hoje vou apresentar um pouco sobre o desenvolvimento de um dispositivo para o monitoramento dinâmico de estruturas, orientado pelo professor Marcelo. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui que estão assistindo, em especial a professora Assi e a professora Letícia, que dedicaram um pouco do seu tempo para me acompanhar. Vamos lá. Um breve sumário sobre o que eu vou apresentar hoje. Teremos a introdução, revisão bibliográfica, materiais e métodos utilizados até agora, resultados de discussões e também um cronograma. Em relação ao comportamento de estruturas, como nós podemos ver que a avaliação do comportamento de uma estrutura é um item de grande relevância em todas as fases da obra. No projeto, por exemplo, adotam-se modelos de cálculo e também estratégicos que melhor representam o comportamento das fases, tanto de construção quanto de operação. Isso nos dá uma forma de antever variações tanto no tipo quanto na intensidade de ações que a estrutura será submetida. Em relação à reserva na capacidade portante dessas estruturas, nós temos alguns fatores que aliam-se ao acréscimo dessa reserva, que são fatores de segurança e também modelos simplificados, como o próprio professor já introduziu. Os modelos eles tentam representar aquilo que é real, mas eles adicionam uma certa capacidade portante, nunca vão reduzir. Em relação à outra face, a face de decréscimo, nós temos alguns pontos que vão reduzir essa capacidade, ou seja, variações na carga de serviço, deterioração dos materiais empregados, atendimento a novos requisitos e também mudanças em fatores climáticos. Há ainda certos agravantes em todo esse sistema, que são o rápido crescimento populacional, a falta de uniformidade e consistência nas obras e também o monitoramento e manutenção inadequados dessas obras. Como resultado, ao longo do tempo, é difícil de quantificar essa reserva na capacidade portante, o que impede que se garanta um nível de confiabilidade ideal. Aqui eu trouxe alguns exemplos de deterioração de estruturas, como, por exemplo, em barragens e prédios, onde a estrutura não atende mais a limites de serviço, limites de o ELS e o ELU, e também onde nós teremos tanto prejuízos econômicos como também perda de vidas. Nesse caso, na letra A, temos de barragem, B, prédios, A novamente
estrutura metálica e a B é uma ponte. Certo. Então, o monitoramento de estruturas pode direcionar uma melhor decisão do que pode ser feito com a estrutura, ou seja, uma decisão mais eficiente. Eu posso caracterizar a estrutura, avaliá-la e talvez mudar a sua utilização, reduzir talvez um fluxo de veículos, no caso de uma ponte, ou então eu posso decidir em reforçar a estrutura, ou então até mesmo a demolição. Em contrapartida, por que isso não é amplamente utilizado? Uma barreira para a implementação do monitoramento de estruturas é justamente a alta quantidade de dados coletados, essa interpretação e também o alto custo de implementação. Em face disso, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver, programar e implementar um dispositivo de baixo custo baseado em acelerômetro a ser aplicado como ferramenta no monitoramento de integridade estrutural. Alguns dos objetivos específicos são entender o comportamento e configuração dos sensores utilizados, testar diferentes tipos de comunicação a fim de estabelecer uma conexão confiável e eficiente entre os dispositivos, detectar e minimizar as limitações dos dispositivos em relação à velocidade e aquisição e processamento de dados, dimensionar a alimentação do sistema tendo enfoque no maior tempo de monitoramento possível e, por fim, avaliar o comportamento de uma estrutura real. Dando início agora à revisão bibliográfica, vou falar um pouco sobre o monitoramento de integridade estrutural, que é uma técnica de avaliação não destrutiva. Ela visa diagnosticar de forma atualizada a estrutura, isso tanto no âmbito local quanto global, ou seja, eu consigo monitorar o elemento e também o todo da estrutura. E ele pode ser implementado em várias fases da estrutura, tanto nas fases de confecção e montagem, como de operação. A imagem ao lado é um exemplo de monitoramento de uma ponte, onde vemos diversos módulos separados entre sistema de sensoriamento, aquisição e transmissão de dados, processamento e avaliação da integridade. Todos esses módulos vão gerar relatórios de como está a estrutura, que esses relatórios, por conseguinte, irão alimentar modelos de elementos finitos e também modelos estatísticos. Como resultado, nós teríamos uma melhor avaliação do comportamento daquela estrutura, já na fase real dela de operação. Para tanto, necessitamos de sensores, necessitamos de desenvolvimento de hardware, programação, análise e validação estrutural e também modelagem numérica. Dando início à fase de instrumentação, com enfoque para acelerômetros, que é o dispositivo que será utilizado no presente trabalho, nós temos aqui um conjunto que representa uma forma esquemática do funcionamento de um acelerômetro, onde as primeiras duas equações representam o seu comportamento, tanto na forma de tempo, no domínio do tempo, quanto da frequência. E esse conjunto ele está acoplado à estrutura, onde nós temos a representação dele pelo amortecimento, a mola e a massa de prova. Admitindo que essa frequência medida ela será muito menor do que a de ressonância do próprio sensor, nós podemos simplificar a segunda equação, dando o resultado como a terceira. E nesta fase, nós vimos que ela tem um comportamento linear, ou seja, ela relaciona o deslocamento em x, como pode ser visto no modelo esquemático, e a aceleração, que é o que queremos. Existem algumas técnicas para determinarmos essas distâncias de x, dentre elas piezoresistividade e strain gages, piezoeletricidade e a capacitância, que é a que daremos enfoque no presente trabalho. Falando da capacitância, ela é a capacidade de armazenar energia na forma de um campo elétrico, e sua unidade de medida é o Faraday. Nós temos na primeira equação de C, nós temos quatro variáveis, onde as duas primeiras, os épsilons, eles se relacionam à permissividade elétrica do meio, que é uma característica do próprio material,
A relaciona-se à área projetada entre as placas e D a distância entre elas. Um grande problema que existe nesta técnica é que a temperatura influencia simplesmente todas essas variáveis. Então, o que se faz? Pode ser feito um condicionamento do sinal, que não é recomendável, ou então utiliza-se um arranjo diferencial, uma análise diferencial entre placas, porque, como pode ser visto na imagem, C1 e C2, ambas estão sujeitas a efeitos da temperatura. Então, a análise diferencial exclui esse efeito negativo. Partindo agora para o MEMS, que é uma técnica de construção dos dispositivos, como o próprio nome já sugere, Micro Electromechanical System, são dispositivos em escala micro que juntam tanto componentes mecânicos quanto elétricos. Uma grande vantagem desses componentes é a sua produção em lotes. Pode ser, primeiro, é o seu tamanho super reduzido, e segundo, a sua produção em lotes, que facilita, que nos dá faz com que o preço dele seja bastante reduzido. Aqui tem como a gente exemplificar o que foi abordado anteriormente das placas paralelas. Podemos ver que um eletrodo é fixo e os dois eletrodos são fixos e os outros movimentam-se. Dessa forma, é o efeito da técnica da capacitância aplicado a esse tipo de sensor, MEMS. Partindo agora para alguns parâmetros utilizados na instrumentação de acelerômetros, nós temos a sensibilidade, que é a razão entre a resposta elétrica em função da excitação mecânica de entrada. Este está mais ligado aos transdutores, ou seja, a parte do sensor que converte um tipo de energia em outro. Neste exemplo que eu coloquei, ele medirá a aceleração e converterá em volts, para que seja interpretado pelo circuito elétrico. A resolução é a menor variação do sinal de entrada, que resultará em uma variação mensurável do sinal de saída. Como pode ser visto na imagem ao lado, nós temos um sinal analógico, que é caracterizado por ser contínuo e de infinitos pontos, ao passo que também temos um sinal digital, que é caracterizado por ser discreto, em vários patamares, e ser finito. Então, quanto maior a resolução do sensor, maior a resolução do conjunto todo de medição, melhor será a representação do analógico em relação ao... Desculpa, do digital em relação ao analógico. Partindo agora para a linearidade, ela indica a acurácia da medida de aceleração respeitando a faixa de frequência. Como foi visto anteriormente, a faixa de operação do sensor busca-se que essa faixa seja aquela linear, para que eu não tenha problemas como mostrado na figura ao lado. A amplitude, ela representa o alcance máximo de aceleração que pode ser medido. Neste caso da figura, nós temos aproximadamente mais ou menos 2G. E também o limite de impacto, que ele é onde o sensor não pode chegar, senão ele vai se deteriorar. Partindo agora para os sistemas de medição, nós podemos elencar os sistemas em 3 fases. A fase do transdutor, primeira fase, onde transforma um tipo de energia em outra, por exemplo, uma excitação mecânica em uma elétrica, que será interpretada pelo circuito. A segunda fase, de condicionamento do sinal, aqui teremos os amplificadores, os filtros e os conversores analógicos digitais. E também, por fim, teremos uma fase final onde podemos tanto controlar a variável física por meio dos controladores, o indicador, que vai mostrar aquilo que está sendo medido, e também o armazenamento dos dados. Partindo agora para os materiais e métodos da minha pesquisa, nós utilizamos o MPU 9250, que é um sensor MEMS, como eu falei anteriormente, de baixo custo e composto por acelerômetro, giroscópio e magnetômetro.
Temos ainda o ESP8266, que é um microcontrolador responsável por configurar o MPU, que é o sensor, e receber e enviar dados ao sensor. Eu destaco aqui que o sensor, ele nada mais é do que isso aqui que eu estou mostrando na imagem. Então, ele é bem pequeno. O resto, os outros componentes são só acessórios para o funcionamento dele, mas o sensor é apenas esse quadradinho. Além disso, nós vamos ter um Raspberry e Raspberry Pi 3B+, que ele vai ser encarregado por gerenciar os microcontroladores e também calcular as propriedades dinâmicas. E por fim, nós temos o RS485, o módulo RS485, que garantirá uma comunicação de longa distância. Esse aqui é o esquema de ligação, com todos os componentes para um nó do circuito, do sistema. Nós temos uma comunicação UART, que é a comunicação serial assíncrona. Temos também o RS485, que é caracterizado por ser UART, porém ele funciona como uma comunicação serial, assíncrona e diferencial, para alcançar maiores distâncias. E também utilizamos a comunicação entre o sensor e o microcontrolador, um protocolo SPI, que é uma comunicação bidirecional, síncrona e de alta velocidade. A leitura e envio dos sensores foi feita da seguinte forma. Primeiro, os dados, as configurações iniciais do sensor foram as seguintes. Habilitamos o acelerômetro apenas no eixo X, para critério de testes. Giroscópio e magnetômetro foram desativados. A escala do acelerômetro foi de mais ou menos 16 e a taxa de aquisição de 4 kHz, além do filtro que nós desativamos por enquanto. O envio de pacote de dados foi feito da seguinte forma. Primeiro, nós temos 2 caracteres que eles vão mostrar para o Raspberry que o início da mensagem é aqui. Então, quando ele olhar 2 caracteres um do lado do outro, ele automaticamente vê que isso aqui é o começo de uma mensagem. Após isso, ele lê os 16 bits seguintes, 16 divididos em 2 bytes, porque essa é justamente a saída do sensor. É uma característica própria dele, ele sai dessa forma. E além disso, dentro do microcontrolador, ele está lendo sempre os ciclos de envio de mensagem. Ele envia, ele marca um tempo. Envia de novo, marca tempo de novo. Então, ele marca esse tempo de envio. Então, também é enviado para o Raspberry esse dado. A programação dentro do ESP8266, que é o microcontrolador, é a seguinte. Ele recebe os dados do sensor. Ele tem a função intconfig, que vai configurar o sensor de acordo com o que eu acabei de falar daquela tabela, essa tabela anterior. Essa tabela anterior, o intconfig, que configura isso para o sensor. E ele utiliza essa segunda função, write register, para escrever nos registros do sensor o que ele está querendo. Após isso, ele lê de volta os dados do sensor e também envia via serial. Essa send data over serial, ela define o formato da mensagem. Isso aqui é definido naquela função. E após isso, envia-se para o módulo RS485. Lá no Raspberry, ele faz a aquisição do módulo RS485, tem intconfig novamente, só que agora para configurar a porta serial do Raspberry. Read data para a leitura dos dados brutos, ou seja, aqui, vocês lembrem-se que aqui um número foi dividido em 2 bytes, porque 16 bits que é a resolução do sensor. Ou seja, isso aqui cada byte é enviado separadamente. Então, no Raspberry, ele não sabe que número que ele recebeu.
Ele sabe que tem 2 bytes com uma sequência de bits separados. Porém, é feito, após isso, a união desses 2 bytes, que vai formar um número de 16 bits. Optou-se por não fazer isso no primeiro momento, nessa função read data, para não consumir tempo. Então, ele lê todos os dados brutos, armazena e depois que ele faz o trabalho dos dados. Após isso, tem show results, que é apenas para mostrar os dados que foram convertidos e recebidos e convertidos. Na parte de métodos, nós implementamos a validação da leitura, onde utilizamos um gerador de sinal senoidal e um atuador piezoelétrico, onde foram geradas frequências de 150, 200, 300, 500, 750 e 1000 Hz. Além disso, tivemos também um método de throughput de rede, onde nós vamos determinar as perdas de velocidade devido a limitações de dispositivos, porque cada dispositivo vai ter uma certa limitação. Alguns vão trabalhar mais rápidos, como, por exemplo, o ESP8266, que é um microcontrolador, e outros vão trabalhar mais lentos. Desta forma, criamos a função throughput e enviamos 100 mil pacotes de dados com 5 bytes cada, que é naquele mesmo formato que eu já havia explicado. Atribuímos atrasos de 0, 1000, 2000 e 3000 microsegundos a esse envio. Além disso, avaliamos o atraso no envio de dados, onde foram enviados 500 pacotes de dados de 5 bytes, o pacote padrão, por meio do módulo. Aqui a gente está avaliando a comunicação entre eles, não mais o dispositivo. As distâncias de 10 centímetros, que é o de referência, distância de 100, 200, 300 e 400 metros. O cabo utilizado foi o CAT5E, que é o comum utilizado para internet, a cabo. Além disso, nós verificamos a perda no envio de dados, onde avaliamos a quantidade de dados perdidos no envio de 100 mil mensagens também, com as mesmas distâncias já do método anterior e mesmo formato de mensagem também. Como resultado da validação de leitura, para a frequência de 150 Hz, conseguimos conciliar isso a 150,03 Hz. Para, no caso de 200, chegamos a 199,99 e de 300 a 300,04. E também pode-se ver que nos conseguintes, as leituras conseguintes foram bastante próximas daquela que foi feita pelo atuador. Aqui. 200, 300, 500, 750 e 1000. Agora, partindo para o throughput de rede, aqui para um delay de 0 segundos, nós podemos ver que na linha azul, a linha azul representa o buffer de entrada, porque na entrada da Raspberry, ele salva os dados e depois processa. E depois o Raspberry vai lá e busca os dados desse buffer. O que podemos ver aqui? Imediatamente, sem o delay, sem a aplicação de nenhum delay, imediatamente o buffer já estoura. E a capacidade dele é de mais ou menos 4.100 bytes. Então ele já estoura logo de início, o que causa uma certa instabilidade na taxa de aquisição, que está representada em vermelho. Essa taxa de aquisição, o comportamento dela é cada vez mais subir, o que não é tão interessante porque o que nós estamos buscando é um sistema de monitoramento que vá conseguir várias horas, vários dias de monitoramento. E nesse caso, em apenas 5 minutos, ele já começou a ter um comportamento não tão ideal. Para os outros casos, foram aplicados delays, onde percebe-se que há uma certa tranquilidade,
tranquilidade, até que o buffer de entrada fique cheio de novo. E acontece o mesmo comportamento. Enche o buffer e o tempo de aquisição começa a subir novamente. Isso acontece até 2.000 microsegundos. Para o caso de 3.000, nós tivemos uma certa estabilidade, onde o buffer não foi cheio. Tem alguns sinais de acúmulo, porém é bem mais constante. E pode-se ver que não houve crescimento na taxa de aquisição. Em relação a atrasos e perdas, não houve variação considerável do tempo em relação à mudança nas distâncias, de um para o outro, porém, observa-se um grande desvio em relação a cada medição, o que vai ter que ser estudado mais à frente para ver se isso é de fato relevante, se tem como melhorar e se isso interfere no sistema de medição de longa duração. Em relação às perdas, dos 100.000 pacotes enviados, nenhum foi perdido, nem mesmo uma parte do pacote foi perdido, todos foram recebidos. Em relação ao cronograma, atividades que temos agora pela frente é implementação de mais nós de medição e também atividades chaves, estabelecer mais nós de medição, validar esse novo sistema, esse acréscimo no sistema, e também utilizar modelo reduzido para testar ainda o sistema e o modelo real, uma estrutura real para validar o sistema. Bom, agradeço a atenção de todos e vou ficar disposto agora a perguntas, dúvidas. Bom, obrigado, Lucas. Deixa eu também contextualizar isso aqui para a audiência, mas o problema é o seguinte: se eu quero monitorar uma estrutura real, tá, nós temos alguns problemas. Se você vai usar um equipamento de baixo custo e você precisa monitorar pontos da estrutura que estão distantes um do outro, como é que você faz para juntar essa informação e sincronizar o relógio, para que essa informação tenha uma referência de tempo correta? Então, a solução que o Lucas está dando é usar a comunicação RS-485, que é uma comunicação por um cabinho de 3 vias, ou 2 vias, que pode se estender por quilômetros. Eu posso monitorar uma ponte de 1.000 metros usando um sistema desse daí, botando 2 acelerômetros ou mais. 1.200 metros. Então, esse é o caminho que ele está perseguindo, né, de usar essa comunicação, que ainda usa o cabo, mas é um cabo simples, que pode transmitir vários dados. E o que ele está cuidando é justamente como fazer essa comunicação para que se consiga a melhor taxa de aquisição possível com um equipamento de baixo custo, né? E e o sistema estável que eu consiga ir armazenando esses dados. Porque idealmente esse monitoramento pode se estender por semanas. Imagina que eu tenho que monitorar vento em um edifício, né? Então a estrutura real que o Lucas está se referindo, a gente gostaria muito que fosse um edifício, mas a gente sabe que é difícil o acesso. Edifício é difícil. Então a gente está optando, a sugestão que eu dei para ele é, de repente, num domingo de manhã, ir a alguma passarela de pedestres, né, para testar o sistema numa estrutura real e ter ali a cereja do bolo da dissertação dele. Então, com isso, eu passo a palavra à professora Letícia para as suas arguições. Obrigada, professor Marcelo. Novamente, eu gostaria de agradecer o convite aí do Lucas, do Marcelo. Também achei muito interessante o teu trabalho, o teu tema. Até por curiosidade, assim, tu é engenheiro civil ou engenheiro de controle e automação, mecânica? Eu sou engenheiro civil, mas eu sou técnico e eletrotécnico também. Ah, tá. Meu marido também é engenheiro eletricista, mas também tem o técnico em eletrônica. Enfim, por isso, então, tu escolheu esse tema, tu tem certa facilidade, o que não é normal, né, para o pessoal da civil, assim. Enfim, eu tinha anotado algumas questões que eu vou te passar. A tua apresentação, assim como a do Daniel, também eu achei bem didática, tá bem melhor que o texto. Dúvidas que eu marquei no teu texto, tu tirou aqui também na apresentação.
Logo no início ali, Lucas, começa a falar de SHM, né, que é uma área bastante importante. Eu acho que tu entra nesse tema mais para motivar, explicar o porquê que tu quer fazer o teu sistema de monitoramento. Mas aí, como tu entrou meio por cima, assim, ficou muito superficial. E aí eu acho que tu esqueceu de trabalhos importantes da própria URGS, né? O professor Rieira, eu acho que é uma referência na URGS nessa área. Ele orientou teses da Marta Mani, o Leandro, e que não foram citadas. Então, assim, eu diria que se tu vai entrar nesse tema, pelo menos citar esses trabalhos da própria URGS, né? Fazer uma revisão um pouquinho melhor, né, sobre esse assunto. Tu deixou de citar trabalhos importantes. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem uma hora que tu fala de temperatura, umidade, eu acho que é interessante também te chamar a atenção que muitas vezes falsos diagnósticos de danos são dados em função de uma alteração de temperatura. Então, ocorre uma alteração de temperatura, diminui a frequência natural da estrutura e aí parece que ocorreu um dano, mas na verdade não foi dano. A frequência mudou devido a essa alteração de temperatura, umidade. Eu acho que também isso aí, já que tu menciona isso no teu texto, né? Eu acho que valeria a pena, então, colocar uma observação sobre isso. Depois, eu tenho alguns colegas lá na mecânica que trabalham com coisas semelhantes. Eu me lembrei bastante do Pato, né, Marcelo, que gosta bastante desse tema e, enfim, ele se aposentou no final do ano passado, mas ele é doutor e ele continua podendo participar de banca. De repente, eu acho que ele ia ler com prazer aí o teu trabalho e poderia ter sugestões interessantes para te dar. Muito bem lembrado do Pato. Inclusive, eu já interagi muito com ele, assim, ele me ajudou muito, muitas vezes. Eu não tinha me dado conta. O Pato é ótimo nessa área, ele gosta desse assunto e ele sabe sobre esse assunto. O cara é engenheiro eletrônico, ele não é professor, ele é engenheiro. Cargo dele de engenheiro, mas como ele tem doutorado, ele é doutor, né? Ele pode participar de bancas. Uhum. Ele foi de algumas lá do Promec. Muito bom. E ele está oficialmente aposentado, mas imagino que não vai ter problema se tu convidar. Eu acho que ele vai gostar bastante. E tem o Thiago Becker também, que foi orientado pelo Tamanha, que trabalha nessa área. Até tem um TCC de um aluno do Thiago, como é que é o nome do aluno? É Rafael, Rafael dos Santos, eu deixei indicado no texto, eu escrevi no texto do trabalho, depois eu envio. Ele também fez um sistema para monitorar a vibração, só que era vibração de corpo inteiro, vibração na pessoa. Mas a ideia é semelhante. Então, teria bastante gente na mecânica que eu acho que valeria a pena tu conversar, porque o pessoal lá entende mais desse assunto do que eu, gosta bastante desse assunto. Então, eu deixei algumas sugestões ali para tu falar. Enfim, algumas coisas tu já mencionou na apresentação que eu tinha marcado aqui. Na hora dos objetivos, eu tinha perguntado se a tua ideia era monitorar um modelo em escala reduzida ou uma estrutura real, já foi respondido, então, né? A tua ideia realmente é monitorar uma estrutura real. Enfim, mas aí são mais detalhes. Na hora que tu fala de dados da China, eu ia te perguntar se não tinham dados do Brasil. Na introdução ainda tu fala alguma coisa da China. Acho que é isso. Dar parabéns mais uma vez aí pelo trabalho, pelo tema. Gostei bastante. Parabéns e obrigada pelo convite. Obrigado, professora. Obrigado, Letícia. Passo a palavra, então, ao professor Assir para suas considerações. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Lucas, da mesma forma, parabéns pelo trabalho excelente, a apresentação excelente. Como disse a professora Letícia, a banca, sugestões dela, muito mais, se ela não entende, imagina eu. A única contribuição que eu posso fazer nesse momento aqui é, obviamente, dizer que está extremamente adequado para o trabalho de mestrado, elogiar bastante. Eu sei que o tempo está no limite ali, mas eu não sei se o Marcelo me permite, assim, isso me lembrou durante a apresentação, deu vontade de rir aqui, não sei se o Marcelo vai permitir eu contar que um dia quase nós dois fomos presos. Assim, vocês sabem dessa, assim, bem rápido. Posso contar, Marcelo, rapidinho, assim, eu vou resumir bem rápido, assim, por curiosidade.
estávamos eu e Marcelo Rocha indo para São Paulo para uma reunião de projeto, uma consultoria, um projeto grande que nós estávamos fazendo. Pegamos o avião. Bom, eu acompanho o Marcelo nessa desenvolvimento eletrônica, o Marcelo desde o século passado, né? Quando a gente voltou do doutorado, começamos a trabalhar juntos. E o Marcelo foi evoluindo bastante. A etapa dele, quando ele começou a miniaturizar os dispositivos que ele inventa, foi no ano 2010 para depois. Um desses voos, nós estávamos lá, os dois no corredor, assim, eu de um lado, o corredor nos separando, eles de outro, nós conversando. Eu estava lendo na época, tinha um livro sobre o meu orientador de doutorado no Canadá, que fez o estudo das Torres Gêmeas do World Trade Center. Então, enquanto conversava com o Marcelo, estava lendo o livro, um livro em inglês, e por acaso eu estava, quando começou esse momento assim, interessante, eu estava na página justamente do estudo das Torres Gêmeas. Então estava um texto em inglês, eu com essa minha cara de motorista árabe de carro bomba, assim, lendo o texto em inglês com as Torres Gêmeas. Tinham dois sujeitos do meu lado aqui, que estavam assim, conversavam, me olhavam. O Marcelo puxa um dispositivo, que agora os dispositivos têm uma caixinha mais bonitinha, né? Quando o Marcelo começou com isso, eles eram assim, cheios de luzinhas, e papai, não sei o que, desse tamanho. E papai, os caras olhavam e olhavam. Fio, né? Cheio de fiozinho. Exatamente, assim, mas olha, realmente, os caras chamaram a comissária, aí não sei o que, eu comecei a me conta aquilo, eu disse, não, calma. Aí ela foi lá, falou com o senhor, permite que eu pegue seu dispositivo para levar para o capitão? Aí o Marcelo, aí os caras, não! Aí eu me dei conta onde é que a gente estava. Eles estavam pensando, nós éramos, olha, a situação, eu ingenuamente ainda, não, nós somos professores universitários. Aí o cara olhou ainda, deve ser louco, mas assim. Olha, sei que a coisa foi, eu não vou me prolongar na história, mas olha, no final, tudo certo, os dois estavam do lado, por acaso eram seguranças da Gol. Olha só a coincidência dos fatores todos. Assim. Foi uma das histórias assim que a gente tem para botar no histórico da nossa vida profissional. Assim, olha, outro momento eu continuo. Assim. Não está com o microfone. Ficou gravado, né, Silvio? Porque eles estão gravando a apresentação aí, tu acaba de... Você é uma história que vale a pena, assim, vale a pena. Depois eles viram que era um instrumento, não tinha problema nenhum, etc. Mas foi fantástica aquela, assim, Lucas, parabéns. Tu está com um excelente professor aí. Com certeza o teu trabalho é de primeira. Obrigado, professor. Ok, obrigado então a Cir. Lucas, obrigado. Acredito que está cumprida a nossa missão. Se ninguém tem mais nada a se manifestar, então